A Rússia não espera nenhum avanço nas negociações em Abu Dhabi, por isso o Kremlin está pronto para sabotá-las e alcançar seus objetivos de guerra por meios militares. Essa é a mensagem transmitida pelo Kremlin antes da nova rodada de negociações entre Ucrânia e Rússia, nos dias 4 e 5 de fevereiro em Abu Dhabi. Em Moscou, declararam que continuarão insistindo na rendição de Donbass. E agora Moscou não aceita as garantias de segurança para a Ucrânia que foram preparadas pelos Estados Unidos e pelos europeus. Além disso, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, Dmitry Medvedev, de repente afirmou que os russos já estão próximos da vitória e que, após a guerra contra a Ucrânia, a Rússia está pronta para uma guerra global contra o Ocidente. E nesse contexto, vale destacar um ponto muito importante. Na quinta-feira, 5 de fevereiro, expira o Tratado New START, que limitava o número de ogivas nucleares dos Estados Unidos e da Rússia. Depois disso, não restarão mais restrições obrigatórias entre as duas maiores potências nucleares. Isso significa uma nova era de corrida armamentista e o Kremlin não tem interesse em assinar nenhum novo acordo. Enquanto isso, a Rússia também decidiu criar problemas para os Estados Unidos. Após o agravamento da situação econômica em Cuba, devido à suspensão das entregas de petróleo da Venezuela para a ilha a pedido dos Estados Unidos, Moscou declarou que está pronta para apoiar a Havana com dinheiro. E isso além do fato de que anteriormente Moscou perdoou à Cuba dívidas de mais de 30 bilhões de dólares. Meu nome é Alexei Petchy. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste episódio. E se você quiser apoiar o trabalho do nosso canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação. Pelos links dados na descrição deste vídeo, aliás, na descrição também tem o link para o meu canal no Telegram, Petchy News, inscreva-se lá também. Então, vamos começar com as últimas notícias sobre as negociações. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizou uma reunião com a equipe de negociação ucraniana antes da nova rodada de encontros com os EUA e a Rússia em Abu Dhabi, que acontecerá nos dias 4 e 5 de fevereiro. Ele definiu para a equipe os parâmetros da conversa e tarefas específicas. A delegação ucraniana também terá reuniões bilaterais com o lado americano. A Ucrânia está pronta para tomar medidas reais para alcançar uma paz digna e duradoura. Acreditamos que o documento bilateral sobre garantias de segurança com os Estados Unidos está pronto e contamos com um trabalho mais detalhado sobre os documentos de reconstrução e desenvolvimento econômico. Bem, lembro que está previsto que essas sejam negociações diretas entre as delegações ucraniana e russa. Enquanto isso, o Kremlin declarou que não vê chances significativas de avanço em quaisquer negociações de paz. Vladimir Putin continua insistindo para que a Ucrânia entregue todo o território de Donbass sem lutar. Ele está disposto a congelar a linha de frente apenas nas regiões de Kherson e Zaporizhia e considera isso uma concessão, já que inicialmente reivindicava 4 regiões da Ucrânia. A Rússia também rejeitou as garantias de segurança para a Ucrânia, que incluíam o posicionamento de tropas francesas e britânicas no país com apoio americano. O chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, anunciou que chegaram a um acordo. Mas o assistente de Vladimir Putin, Yuri Ushakov, afirmou que ninguém coordenou essas garantias de segurança com a Rússia, e no final das contas, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, declarou que as garantias de segurança para a Ucrânia visam manter, abre aspas, o regime russofóbico em Kiev e transformar a Ucrânia em uma base para criar ameaças à Federação Russa. E aí colocam em cena o vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa e principal alcoólatra da Rússia, Dmitry Medvedev, que começou a ameaçar com uma guerra global. Normalmente eu ignoro esse tipo de declaração, afinal é o Dima Medvedev, o que esperar dele, mas desta vez não, e daqui a pouco vou explicar porquê, na análise. Os Estados Unidos acreditam que Vladimir Putin ainda pretende conquistar toda a Ucrânia, apesar de suas declarações sobre querer a paz. Segundo eles, depois da guerra contra a Ucrânia, ele pretende se voltar para as repúblicas europeias da Letônia, Lituânia e Estónia, que antes faziam parte da União Soviética junto com a Ucrânia. E agora, Dmitry Medvedev declarou recentemente que a guerra da Rússia contra a Ucrânia está perto do fim. Ao mesmo tempo, é absolutamente óbvio que o fato da vitória militar é muito importante e isso já pode ser observado por vários parâmetros. Os objetivos da Rússia permanecem inalterados desde que foram anunciados pelo presidente Vladimir Putin. Ao mesmo tempo, Medvedev apontou o alto risco de que, por causa desse tema, a Rússia terá que lutar contra o Ocidente. Um conflito global, infelizmente, não está descartado. Eu acredito que o perigo é muito grande e não está diminuindo. Os países da União Europeia seguem sua própria linha, que consiste em infligir uma derrota estratégica à Rússia.
Mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai acabar muito mal para eles. Mas Dmitry Medvedev foi colocado em cena não por acaso, mas justamente para assustar o Ocidente, e não apenas no contexto das negociações em Abu Dhabi. A questão é que, em 5 de fevereiro, expira o tratado New START, que limitava o número de ogivas nucleares do Zimeiwa e da Rússia. O fim do New START coloca de fato um ponto final em mais de 50 anos de acordos nucleares entre Moscou e Washington. Lá estão desde os primeiros acordos da época da Guerra Fria até os tratados pós-soviéticos. Na prática, isso significa que começa uma nova corrida armamentista nuclear totalmente descontrolada. Anteriormente, o ditador russo Vladimir Putin tentou ser esperto e sugeriu não assinar um novo acordo, mas, como ele diz, cumprir voluntariamente as restrições. Por mais um ano, segundo ele, acordos de cavalheiros, vamos apenas combinar verbalmente que cumprimos esses acordos voluntariamente, mas sem retomar as inspeções, das quais os russos, é claro, se recusam. Essa proposta tem um caráter mais simbólico. Em resposta, o presidente do ZEWA, Donald Trump, declarou que gostaria de um novo acordo que também incluísse a China, mas Washington ainda não tomou medidas concretas. Ao mesmo tempo, Trump ordenou ao Pentágono que retomasse os testes nucleares, como ele mesmo disse, em condições de igualdade com a Rússia e a China. E aqui podemos supor, por que a Rússia usou 2 vezes esse míssil Oreshnik que carrega uma ogiva nuclear? Bem, para assustar o Ocidente antes do término desse acordo. Além disso, a Rússia decidiu provocar os americanos bem na porta deles após o agravamento da situação econômica em Cuba, depois que, a pedido do ZEWA, foi interrompido o fornecimento de petróleo venezuelano para a ilha. Moscou declarou que está pronta para apoiar o regime comunista de Cuba com dinheiro. Quem afirmou isso foi o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Lavrov destacou que a Rússia insiste na inaceitabilidade das ações de Washington em relação a Cuba, incluindo o bloqueio do fornecimento de petróleo para a ilha, o que ameaça um sério agravamento da situação econômica e humanitária no país. Foi expressa a firme disposição de continuar prestando a Cuba o apoio político e material necessário. E aqui vai um grande alô para os russos, especialmente para aquele grupo de russos desleixados. Lembro que, em 2014, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, perdoou, ou seja, cancelou a dívida de Cuba no valor de mais de 32 bilhões de dólares. E a Rússia continua enviando dinheiro para Cuba, enquanto os russos comuns morrem na Ucrânia na esperança de ganhar algum dinheiro com essa guerra. Cuba teve 32 bilhões perdoados e continuam enviando dinheiro para lá. E por fim lembro que no final de janeiro o presidente do ZEWA, Donald Trump, realmente assinou um decreto que lhe permite impor tarifas contra qualquer país que forneça petróleo para Cuba. No círculo de Trump, eles acreditam que a economia de Cuba está à beira do colapso. Depois que o regime cubano perdeu um patrocinador vital na pessoa do deposto líder da Venezuela, Nicolás Maduro. E Washington cortou o fornecimento de petróleo venezuelano, mas agora a Rússia vai tentar salvar Cuba. Aqui eu faço uma pausa. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like se quiser apoiar o trabalho do canal. Você já sabe que todos os links e informações estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Por hoje é só, cuidem-se, até mais.